Olá, bem-vindos ao Café com Fé. Hoje a gente mergulha num capítulo fundamental, Gênesis 23. Olá, um capítulo que mostra um momento muito delicado, né? A morte de Sara. Exatamente. A fonte é o próprio texto bíblico e nossa missão aqui é entender como Abraão, em meio ao luto, negocia para garantir um lugar de sepultamento permanente. Uma terra para chamar de sua, mesmo sendo estrangeiro ali. Isso, tudo começa com essa perda, né? Sara morre aos 127 anos, lá em Kiriat Arba, que a gente conhece depois como Hebron, em Canaã. Sim, os versículos 1 e 2 mostram Abraão de luto. É o ponto de partida. E logo depois, passado aquele primeiro momento de dor, ele vai falar com os hititas, que eram os moradores locais. É interessante como ele se apresenta, né? Nos versículos 3 e 4. Sim, ele fala, sou estrangeiro e peregrino entre vocês. Tipo, ele reconhece a posição dele ali. E aí ele pede para comprar uma propriedade para sepultura. Não é um pedido qualquer, né? Tem um peso ali. Com certeza, é sobre fincar uma raiz. E a resposta dos hititas, olha, é bem respeitosa. Versículos 5 e 6, eles chamam ele de príncipe de Deus, sabe? Sim, um reconhecimento importante. E oferecem, escolha a melhor das nossas sepulturas. Ninguém ia recusar. Mas, tem um detalhe aí. Qual? Eles oferecem o uso da sepultura, né? Talvez não a venda da terra em si, que parece ser o objetivo do Abraão. Entendi. Faz sentido. E Abraão, ele é muito diplomático. Ele se curva, mostra respeito pelos costumes locais, como diz o versículo 7. Muita etiqueta, sim. Mas ele não abre mão do que quer. Ele é específico. Quer a caverna de Macpela, aquela que fica na divisa do campo de Efron, filho de Zoar. Exato. E ele deixa claro que quer pagar. Pagarei o preço justo, ele diz nos versículos 8 e 9. Essa insistência em comprar é chave, né? Não é só um favor que ele busca. Com certeza. Ele quer um direito legal, duradouro. E aí, olha que fascinante, a negociação vira pública. Na porta da cidade, onde tudo acontecia, né? Negócios, decisões... Isso. E Efron, o dono, responde ali na frente de todo mundo. Versículos 10 e 11. Ele faz uma oferta, assim, super generosa. Assim, ele oferece o campo e a caverna, de graça. Diz, dou a você na presença do meu povo, sepulte a sua mulher. Pois é, parece muita generosidade, né? Mas talvez seja parte daquela etiqueta de negociação da época, tipo uma oferta pública que talvez criasse uma expectativa, sabe? Uma dívida social, talvez? Ou só ao começo da conversa mesmo? Pode ser. Mas o Abraão não aceita como presente. Ele se curva de novo, mostrando respeito. Sim, versículo 12. Mas ele reafirma no 13. Não, eu insisto em pagar o preço do campo. Aceite, por favor. Ele quer a transação comercial clara. Sem deixar margem para dúvida. Então que Efron solta o valor. 400 peças de prata. Ciclos, né? 400. E ele ainda tenta minimizar, né? Diz algo como, o que é isso entre nós dois? Versículos 14 e 15. Exato. Mas olha, 400 ciclos de prata era, tipo assim, uma fortuna na época. Era um valor bem considerável. Então aquela oferta inicial de graça... Provavelmente era só o jeito de começar a negociação, né? Mantendo as aparências. Faz todo sentido. E o mais interessante para mim é a reação do Abraão. O que ele faz? Ele não pechincha. O versículo 16 é claro. Ele concorda na hora, pega a prata e pesa de acordo com o peso corrente entre os mercadores. Sim. Essa parte é crucial. Mostra que foi uma transação comercial formal, oficial. Exatamente. Não foi um favor, foi uma compra legítima. Estabeleceu o direito de propriedade dele ali. 17, 18 e 20 selam o negócio. O campo de Efron em Macpela, perto de Manre, a caverna, as árvores no campo, tudo é transferido oficialmente para Abraão. Com todo mundo de testemunha na porta da cidade. Valor legal total. E aí, se a gente conecta isso com a história maior, é muito significativo. Esse é o primeiro pedaço de terra que Abraão possui legalmente em Canaã. A primeira posse na terra prometida. Um marco fundamental mesmo. E o capítulo termina de forma bem prática, né? Versículo 19. Abraão finalmente sepulta Sara na caverna que ele comprou. Sim, o propósito inicial cumprido. Então, o que a gente tira disso tudo? Gênesis 23 é muito mais que só luto. É sobre diplomacia, é sobre entender a cultura local, negociação. E principalmente sobre Abraão estabelecendo as primeiras raízes físicas, legais,
na Terra Prometida, e faz isso através de um ato ligado à morte, mas com um olho no futuro, na permanência. Exato. Um propósito sagrado, o sepultamento, se torna a base para essa permanência. Fica uma reflexão, né? Por que essa insistência toda do Abraão em comprar? Pagar o preço cheio, não aceitar presente, mesmo num momento de dor. O que será que esse ato de fincar uma estaca permanente ali, justamente através da morte, da finitude, sugere sobre a fé dele? Sobre o que significa pertencer a um lugar e construir um legado? Uma ótima pergunta para a gente pensar. E com essa reflexão, a gente encerra a nossa conversa de hoje. Foi muito bom analisar esse texto. Com certeza. E no nosso próximo encontro, a gente continua essa jornada, olhando para Gênesis 24. Esperamos vocês aqui no Café com Fé. Até lá! Até a próxima!